Fátima Araújo com você para mais uma conversa. Como vai? Como vai você, pessoa ocupada? Você utiliza de alguma estratégia específica para conhecer mais e mais você mesmo? Permanece aí que eu, Fátima Araújo, falarei com você sobre uma experiência do dia de hoje, aonde que eu trouxe uma convidada para falar desse assunto, que é autoconhecimento através de ferramentas específicas. No caso da convidada, foi sobre escrita como ferramenta de autoconhecimento. A transmissão foi pelo Instagram e aconteceu uma falha técnica que a conversa não pôde ser finalizada e nem o vídeo ser gravado. Não foi possível a gravação da conversa. Então, como eu havia anunciado desde o convite para a conversação, para a live, que eu traria aqui para este canal do YouTube a gravação dessa conversa, eu achei por bem fazer aqui um breve resumo, mas como justificativa diante dos meus inscritos aqui no canal, e não com a intenção de resumir a fala da convidada, até porque foi uma fala muito especial. A convidada foi a Wanda Jacinto e ela falou sobre escrita como autoconhecimento. De uma maneira bem resumida, a trajetória dela se deu muito parecida com a minha, inclusive. Eu me identifiquei com a história dela, não só na transmissão que eu me referi antes, mas de outras conversas que eu tive com ela a respeito, quando planejávamos esse momento. Quando ela disse que estudou até a 4ª série e depois fez outras formas de estudo, como supletivo e etc., e voltou a estudar. Ela parou por necessidade e voltou a estudar também por necessidade. Então eu me conectei muito com essa história, uma história linda. Ela é uma paulista, mas radicada, mora no Nordeste, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Atualmente é aposentada como professora, depois ela veio a estudar, fez pedagogia e especialização. E ela trouxe fatos interessantes, assim, que foi na escrita que ela se encontrou. E que através da escrita ela se autoconheceu mais e mais. Eu achei essa parte muito fantástica da fala dela, porque ela havia contado antes, inclusive, que quando criança ela ajudava a mãe que costurava e ela fazia os arremates da costura. E aí ela cresceu, casou, teve filhos, estudou. E nesse período, durante algum tempo, ela colecionou revistas. E é interessante que eu também passei por isso, tipo revista Criativa, revista Cláudia, eu particularmente colecionava revista Manequim também. E ela sonhava em, quando aposentasse, pudesse utilizar essas revistas que ela guardou durante anos, quem sabe décadas, né? E qual não foi a sua surpresa quando ela se encontrou de fato foi na escrita. Porque como quando criança, possivelmente, ela não tenha tido esse gosto pelo costurar, por tê-lo feito por obrigação. Então, quando ela pôde fazer espontaneamente, não deu química, não rolou. Isso é uma expressão minha, tá? O mais fantástico de tudo é que atualmente ela se denomina, e aí eu vou encurtar bem a história, aqui a ideia não é nem recontar a história dela, é mais trazer
essa fala para não passar em branco aqui no canal. E ela se intitula atualmente como rascunhadora de mundo. Olha que expressão fantástica. E aí eu pedi exemplo e ela disse que ela se diz rascunhadora de mundo porque, por exemplo, se ela escreve sobre o sol, sobre o vento, sobre a planta, seja em forma de crônica ou de poesia, eu ou outra pessoa também pode escrever sobre o ou os mesmos assuntos, porém escreve de uma outra maneira, e são rascunhos, e está tudo bem. E aí ela disse também, e eu entendi como uma dica para quem quer se conhecer escrevendo, como são rascunhos, não são ainda a escrita final. Então percebe que é muito mais transpiração do que inspiração. E por quê? Eu vou exemplificar isso. A convidada disse que quando ela sai para caminhar, por exemplo, e ouve um canto do pássaro, o balançar de um galho de uma árvore, é o que se vê durante a caminhada. Ela se inspira em escrever algo a respeito. Assim que pode, quando chega em casa e o mais rápido que pode, ela rascunha alguma coisa sobre aquele insight e depois isso vira uma escrita final. Então, por que não é só inspiração? Porque o rascunho não é a escrita final. E a Wanda deixou isso bem claro na conversa dela. Então, pessoa ocupada, por que eu estou falando isso? Porque a inspiração ela vem, só que é a transpiração que vai fazer com que se finalize o produto, seja a escrita, seja a composição de uma música, seja um bordado que você tem uma ideia de um risco livre ou copia de algum gráfico, mas só o risco não é o bordado final. Assim como só o rascunho não é o bordado final, não é o texto final. Assim como o molde de uma roupa e o tecido cortado ainda não é a peça finalizada. Pode até ter uma inspiração de modelo, uma inspiração de texto, uma inspiração de bordado, mas é o costurar, o bordar e o escrever que vão fazer com que aquela peça, seja qual for, finalize. Então, e falando em finalizar, eu já quero também ir finalizando aqui essa conversa, dizendo que se esse assunto, se essa reflexão, ainda que dessa maneira bem simplista, bem relatando um pouco do que disse a convidada, se faz algum sentido para você, compartilha também com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, está esperando o quê? Se inscreve, porque tem vídeo aqui todos os dias. Cada dia tem vídeo novo. Por que eu estou gravando aqui para você? Porque eu havia planejado nos agendamentos de vídeos que esse de hoje seria da conversa com a convidada. Como aconteceu o que eu já te falei no início, eu estou aqui meio que justificando com um pouco da essência do que disse a nossa convidada sobre a transmissão feita hoje e sobre o tema proposto, que é escrita como autoconhecimento, como ferramenta de autoconhecimento. E teve um destaque que eu fiz também, que foi... E a convidada confirmou isso, né, no caso específico dela. Para se escrever, muito mais se lê. Então, tanto a escrita quanto a leitura contribuem para o autoconhecimento, muito mais do que possa imaginar. E também contribui com o autocuidado. Por quê? Lembra que a convidada disse, que eu citei que a convidada disse que ela achou que fosse costurar muito, bordar muito, fazer muito trabalho manual quando se aposentasse. E ela continuou também usando as mãos, mas não mais necessariamente para bordar e para costurar.
Possivelmente ela até faça isso, mas não faz com aquela intensidade que ela imaginou que fizesse. Só que ela utiliza as mesmas mãos, os mesmos insights, as mesmas ideias para escrever. E ela já publicou livro, ela falou disso também durante a conversa. Então, assim, foi uma conversa bem bacana. Em outros momentos, estou conversando com ela para que nós tenhamos outros momentos e voltemos nessa fala mais para trazer aqui neste canal mais informações além dessas que eu aqui resumi, ok? Então é isso, sou grata pela sua audiência, espero você em outros vídeos. Amanhã tem vídeo novo, assim como cada dia. E envia o link aqui desse canal para que outras pessoas se inscrevam, ativa o sininho para ser avisado de novas postagens. Combinado? Grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e tchau, tchau!